Nesse primeiro episódio, falaremos sobre o impacto do diagnóstico oncológico e suas repercussões do ponto de vista físico, emocional, espiritual, cognitivo. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Queria que se apresentassem, falassem um pouquinho da história e me dissessem também como é que foi esse diagnóstico, como é que foi a vivência de receber tudo isso. A gente sabe que adoecer de câncer não é adoecer de uma doença qualquer, né? Marca muitas vezes um antes e um depois da nossa vida, como se a gente fosse desenganado daquela ideia que a gente tem que doenças graves só acontecem com os outros. Então, queria saber, né, de vocês um pouquinho como é que ficou esse diagnóstico. Meu nome é Simone, fui diagnosticada com câncer em 2015, eu tinha 35 anos, nunca tinha feito mamografia, eu fiz uma cirurgia de redução de mama e uma cirurgia estética e foi uma surpresa para mim, um mês depois da cirurgia, ter o diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, por não ter tido nenhum histórico de família, por não ter tido os exames anteriores à cirurgia não ter dado nada, isso para mim ainda foi mais surpresa ainda. E receber aquele diagnóstico foi realmente um susto, né? Eu nunca vou esquecer quando eu abri o exame e vi carcinoma maligno, eu já sabia que aquilo significava um câncer e para mim foi realmente assustador. Aí eu marquei logo o mastologista para poder realmente ter a certeza do que era aquilo e seguir os procedimentos para saber como é que eu ia fazer. Aí eu descobri que era realmente câncer e dei início ao tratamento. Você precisou fazer quimioterapia? Fiz quimio e rádio, porque o meu tumor deu triplo negativo. Então, assim, por não ter nenhum caso de família e eu ter sido muito jovem, a médica achou mais prudente. Quem me atendeu na época foi a doutora Ana, era a médica daqui da Clion. E aí ela achou mais prudente para não haver recidiva, tal, eu fazer um tratamento até para não ter o risco de voltar. Reduzir a chance, né, de recidiva. Exato. Meu nome é Renata, eu fiz o tratamento em 2017, descobri aos 40 anos o câncer de mama. Na verdade, há 9 meses antes, quando eu estava prestes a fazer os 40 anos, eu fiz a mamografia, fiz a ultrassom mamária, estava tudo bem. E 9 meses depois eu já senti um nódulozinho na axila. Inicialmente eu achei que fosse um linfonodo alterado, uma íngua, mas resolvi investigar. E nessa investigação deu, positivo, né? Fiz a biópsia e era realmente um câncer de mama. A partir daí, também sem histórico familiar, dei início ao tratamento aqui na Clion e começou um novo capítulo da história, como você falou, Mariana, é um novo capítulo da história da nossa vida. Sua cirurgia foi cirurgia conservadora, foi mastectomia, como é que foi? Eu fiz mastectomia e Reconstrução. imediatamente, né, a mastectomia com a reconstrução. E por opção minha, eu já tinha tido meus filhos, eu não tinha mais interesse em engravidar nem amamentar, eu preferi fazer a mastectomia bilateral. Meus médicos, na época, achavam que não era necessário, mas respeitaram meu desejo e eu fiz. Bom, me chamo Márcia. Eu tive o diagnóstico de câncer de mama em 2016, logo depois que eu fiz os 40 anos. Foi um susto. O câncer de mama era aquela coisa muito distante para mim. E eu não sentia absolutamente nada. Não senti nódulo, nada, absolutamente nada. E fui fazer um exame puramente de controle e de rotina. E aí veio esse diagnóstico. E veio com ele um turbilhão de sentimentos, né? De medos, enfim, de tudo que a gente vive e de se erguer para poder enfrentar esse capítulo. Sobre o seu tratamento, você fez cirurgia, radioterapia, Fiz tudo, quimioterapia? quimio, fiz rádio. Hormonioterapia, precisou usar? Não fiz hormonioterapia. Fiz quimio, 6 meses de quimioterapia e... Radioterapia. E a radioterapia. Vocês falando a respeito, né, do choque, do diagnóstico, fiquei aqui pensando, a gente tem que processar tudo que aquilo, né, implica na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente não tem muito tempo, porque tem que iniciar o tratamento. Então é como se ficasse entre o luto de processar todas aquelas perdas e a luta. Tem que seguir para iniciar, né? O que vocês consideraram assim mais difícil no enfrentamento do tratamento?
para mim o mais difícil era o desconhecido, né? Eu acho que a dificuldade maior era não saber o que seguiria a partir daquele diagnóstico. Porque embora a gente saiba que a medicina está muito avançada, e de fato está, depois que a gente passa por tudo isso, é que a gente vê o quão adiantada está a medicina, né? Que é uma doença curável, a gente sabe que é, mas naquele momento de desespero, né? Eu acho que não existe outra palavra para definir esse momento, é um desespero, porque você não sabe. Primeiro, você não sabe se tem metástase, se não tem metástase, aonde está baseado, o que é que você vai enfrentar. A gente brincava antes de conversar aqui com vocês que só nos vinha à mente aquela novela da Globo, né? Que é bem caricata com relação a esse momento. Aquele cabelo caindo, a menina definhando. Então, assim, eu acho que hoje, e por isso eu até aceitei o convite de vocês, embora não seja muito tranquilo para mim falar, mas eu acho que faz parte do que eu vivi, poder contribuir, e por isso eu estou aqui. Mas assim, o medo é enorme, mas a gente vai percebendo, como a Mariana falou, a gente não tem tempo, então é tudo muito rápido, e a gente vai percebendo que é um dia depois do outro, não dá para pensar o que é que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, é um dia depois do outro, e assim, o mais importante é seguir o que tem que ser feito, não recuar, você precisa seguir e ter fé, sabe? Eu acho que isso é fundamental, esse apoio familiar, a fé e esse apoio dos médicos. Você estava falando, né, de como é receber esse diagnóstico e qual momento é mais difícil. Eu acho que o período todo é muito delicado, né? Então a gente precisa estar assim, forte, estar com procurar ficar com a cabeça boa, com o astral bom, para a gente poder passar por isso da melhor forma possível. Mas acho que a hora que você recebe o diagnóstico, para mim, eu acho que esse é um dos piores momentos. Porque é o que você falou, é você receber aquilo tudo, ter tempo de vamos dizer assim, digerir aquilo tudo e, ao mesmo tempo, ter que se arrumar forças para começar todo esse processo. Eu lembro, a gente é amiga, né? Nós somos amigas já há algum tempo e eu passei por esse processo 1 ano exatamente antes. E eu lembro no dia que Rê me ligou, né, Renatinha? Ela estava em Minas e me ligou dizendo, olha, eu tô com câncer, recebi esse diagnóstico e tudo. Eu lembro que a primeira coisa que eu disse a ela, eu disse, Renatinha, acredite, esse é um dos piores momentos, mas viva um dia depois do outro, vai ficar tudo bem. Mas assim, esse momento que você recebe a notícia é muito difícil. E só um parêntese, eu me lembro exatamente, Márcia, a época do diagnóstico de Márcia, que a gente já se conhece há muitos anos. Eu tentando acalentar, me lembro que quando eu soube, eu não sabia nem o que falar, fui lá levar uns doces, mas você nunca acha que vai acontecer com você. Então, assim, é aquilo que a gente falou, pode acontecer com qualquer um, mas a gente não está preparado para aquilo. E eu me lembro que logo, um ano depois, acho que nem um ano. Não foi nem um ano, acho que uns 9 meses, né, depois. Era eu, sabe? Então, assim, pode ser qualquer um. Mas eu acho que uma coisa que me deu muita força de seguir, assim, muito confiante, que eu acho que faz uma diferença enorme ao longo desse processo. Uma pessoa, uma conhecida, não tinha nem grande amizade com ela, que um dia ela me ligou, ela pegou meu número com a pessoa e me ligou, a Aline, e ela tinha passado pelo mesmo processo uns 3 ou 4 anos antes, e ela me ligou e falou, Marcinha, eu passei por isso, me contou tudo o que aconteceu com ela, me tirou várias dúvidas, a gente se encontrou depois, assim, vê-la bem, seguindo a vida, foi uma coisa que me deu muita força, assim, durante o meu percurso, vamos dizer assim. Então, acho que é importante, assim, essa vivência de quem já passou por isso e ver, ó, a vida segue. Tá vendo? Por isso que eu acho tão importante esse trabalho que eu faço, às vezes, de estar divulgando, porque eu acho que a rede de apoio é muito importante, que, assim, também, quando foi comigo, eu tinha um contato de outras pessoas que tinham passado, que me ajudaram muito. E eu acho que a rede de apoio faz toda a diferença. Doutora Ana, para mim, foi um anjo. Porque quando eu tive o diagnóstico, eu acho que foi muito difícil, mas ela fez toda a diferença. Quando você tem um médico humanizado para te atender, como ela me atendeu, minha consulta com ela foi quase 2 horas.
E ela me atendeu com a maior paciência. Até ficar careca, que eu sabia que isso ia acontecer, ela me contou isso e conseguiu fazer com que eu achasse aquilo fantástico. Você vai ficar linda, careca, você tem um rosto pequeno, não sei o quê. Eu já saí do consultório dela convencida de que aquilo para mim ia ser simples. Porque ela transformou aquilo em uma coisa simples. O acolhimento, a informação que ela me deu naquela consulta, mudou tudo, toda a imagem que eu tinha do câncer. Então eu acho que toda informação que a gente tem muda tudo. É muito difícil, mas com informação, com rede de apoio, eu acho que tudo muda, tudo muda. Então assim, o quanto é importante a gente estar divulgando, a gente estar falando, o quanto é importante a gente dizer que teve câncer e dizer que a gente está bem, para mostrar para outras pessoas que também podem passar por isso. O quanto é importante Priscila, que tem um metastático, mostrar que ela pode ter uma vida normal, mostrando para as pessoas que, tipo assim, ela tem um câncer metástico, mas assim, é uma doença crônica, como a hipertensão, como a diabetes. E as pessoas, às vezes a gente faz algum tipo de, assim, de bate-papo, que ela participa comigo, e a gente conversa, e as pessoas, ela fala do câncer metastático, e aí conversa sobre aquilo, e a gente não fala que é ela que tem. E aí a gente depois pergunta, vocês acham que alguém aqui tem esse tipo de câncer? Ninguém acha que ela tem, porque as pessoas imaginam que quem tem câncer tem uma cara de doente. E como a gente normalmente não se mostra dessa forma, muda toda a visão do outro. Então eu acho que a gente está conseguindo desmistificar um pouco isso, mudando a forma de falar do câncer. Então isso que eu acho legal. É uma doença que tem um estigma, né? Exato. E a gente está conseguindo mudar um pouco isso. Acho que vocês trouxeram algo muito importante, que é o medo do desconhecido. Exato. Né? Não é fácil o tratamento oncológico, não é fácil receber o diagnóstico, mas o que antecede ao tratamento, que é a nossa imaginação, acho que é o momento pior. Os pacientes realmente, esse é um momento muito, muito difícil. É a informação dada pelos profissionais da saúde, médico, enfermeiro, psicólogos, né, nutricionistas, e o enfrentamento mesmo. Durante o processo, o que a gente percebe é que o paciente ele vai ficando mais seguro do caminho que ele está seguindo, né? Dos efeitos colaterais que estão sendo tolerados e bem manejados, né? Então, acho que o pior momento realmente é o desconhecido. Agora, vendo vocês três aqui, o que me veio na cabeça, vocês tiveram, né? Vocês não têm doença, né? Vocês estão curadas, né? Como que foi? Como que virou a vida de vocês depois do diagnóstico, depois do tratamento, depois do enfrentamento? Vocês conseguem fazer alguma análise da mudança que foi ocasionada por conta disso tudo que vocês viveram? Para mim foi difícil a última quimio, engraçado. Porque, assim, eu lembro que eu escrevi um textão, assim, depois disso. Porque a última quimio, para mim, foi o dia mais difícil. Porque eu entendia que a quimio era a minha segurança. Então, acabar a quimio, para mim, era acabar aquela segurança que eu tinha. Porque eu estava acompanhada por vocês. Aí você pensa, acabou a quimio, e agora? Como é que vai ser minha vida depois disso tudo? Porque, tipo assim, eu tinha um medo de acabar a quimio. Porque, para mim, aquilo ali era uma segurança que eu tinha, ter vocês do meu lado o tempo inteiro. Então ia acabar aquela rotina também. Então não é fácil também aquilo que a gente acostumou a ter. Por mais difícil que seja começar, também é difícil terminar. Então assim, depois daquilo ali é um novo ciclo também, uma nova etapa. Então a gente muda também depois daquilo, mas você ressignifica a sua vida, muda tudo. E eu te digo, eu virei uma outra Simone depois do tratamento. Você dá valor a outras coisas na sua vida, você muda tudo, muda tudo. A vida vira outra depois do tratamento oncológico, sim. Eu acho que você se transforma, muda. A gente aprende a dar valor a coisas menores assim na vida que a gente não dava antes. Eu acho que você aprende a reconhecer as pessoas que estão ao seu lado. Acho que tudo vai mudando. Você percebe que eu mudei um pouco de perceber que tem muitos amigos que você achava, não estava no seu lado, mas eu não julgo eles, porque eu acho que talvez eles não sabiam como chegar a mim nesse momento. Então assim, eu não tenho como julgar ninguém, porque eu acho que também não era fácil para mim antes de saber como era aquilo, também tá com alguém, tipo como você falou, talvez você não sabia como falar com ela quando ela estava com câncer. Talvez meus amigos também não sabiam isso, entendeu? Então a gente não pode julgar eles por isso. Então assim, eu acho que a gente muda também a forma de ver os outros. E eu não julgo mais ninguém por isso, porque eu acho que cada um tem um momento certo de saber lidar com o outro. Então assim, eu acho que você vai mudando. E o câncer realmente transforma todo mundo à sua volta. As pessoas também aprenderam muito comigo. E eu aprendi muito com todo mundo. Então, para mim, eu não tenho que me queixar. Eu nunca me vitimizei pelo câncer. Eu acho que eu só tenho a aprender. E conheci muita gente fantástica. Eu acho que isso
eu vou levar para a vida. Não é isso, acho que é uma fase que você passa e depois que você passa por isso, você vira uma outra pessoa, você muda em muitos aspectos, né? Não só você, como as pessoas que convivem ali com você. Eu acho que você faz laços, assim também. Hoje eu tenho laços com várias pessoas muito fortes, que foram pessoas que estiveram comigo nesse processo todo. Então, e agora você estava me falando de que você tinha medo que a quimio terminasse, né? Eu tinha, durante o tratamento todo, eu tinha um mantra que eu falava para mim mesma, que eu falava assim, é uma fase, vai passar. Então, eu tinha esse mantra, assim, que era uma coisa que me dava força. Eu falei, não, lá na frente eu vou olhar para trás e vou lembrar, não, essa fase passou. Não, mas na verdade eu queria que acabasse, eu contava os dias para acabar, mas de certo modo eu achava uma segurança estar ali, entendeu? É aquele medo assim, por mais que você queira que acabe, porque você não quer mais estar aqui como paciente, mas você sente que ali você está segura. O medo de repente voltar alguma coisa, porque você está tomando medicação, você sente não, ali tem segurança de que não vai voltar nada. Foi o que a gente comentou ali fora sobre os exames, né? A gente comentou como é esse pré-exame, né? A véspera, né? Quando a gente vai fazer os exames que são de controle e de rotina, né? Dá aquele friozinho, né? Aí quando faz, deu tudo certo. Depois do tratamento, tudo muda. E o que eu vejo é que todo sofrimento, né? E é um sofrimento, o câncer, de alguma forma faz você crescer. Por outro lado, você busca outros caminhos, e eu acho que é uma coisa que fortaleceu muito, assim, que estava adormecido e voltou a aflorar, é a fé, sabe? Isso ficou muito forte durante toda essa trajetória, né? Que às vezes a gente, na nossa vida louca, na nossa vida corrida, a gente troca o que é urgente pelo que é fundamental, pelo que é necessário, pelo que é essencial. E eu acho que depois de você passar por tudo isso, você vê que a vida é um sopro, e é realmente, né? E que a gente está aqui nessa vida, nesse mundo, para tentar de alguma forma fazer a diferença. E fazer a diferença importa em fazer o que é essencial para a gente e para os nossos, né? Para quem está ao nosso redor. Então, assim, lá em casa, meus filhos eram pequenos quando eu descobri, né? Os mais novos tinham 10 anos. E assim, a gente partiu do pressuposto que eles iam saber de tudo. Não sabia se ia ficar sem cabelo, se eu não ia ficar sem cabelo, né? Como seria, como a gente falou no início, o que me esperava, me aguardava. Mas eu sabia que eu não ia enganar ninguém, que eles precisavam passar. A gente sentou com todos três, eu tenho 3, sentamos juntos, botamos na mesa e eles participaram de tudo. Então eu acho que a mudança de olhar, sabe, da vida, enfrentar como ela é. Existem dificuldades e todos passam. Um é um câncer, outro é um acidente. As dificuldades são da vida e são formas da gente crescer. Então eu acho que tentar, como as meninas disseram, olhar a vida por outro ângulo. Márcia, né, como falou, ela é minha amiga de muitos anos e ela para mim foi um farol, né, porque ela me guiava sempre nos momentos de insegurança. Eu via o que Márcia tinha passado, o que de alguma forma eu podia passar e como driblar. Então assim, isso é muito importante. Então essa rede, por isso eu digo mais uma vez, não é fácil, mas isso é fundamental, sabe? Que outras mulheres que estejam passando por essa situação possam ver que é possível passar. Cris, que trabalhava aqui na recepção, ela dizia, Renatinha, é uma nuvem que você está passando, é uma nuvem. E hoje a gente olhando para trás, a gente tem essa percepção mesmo. É uma fase, é uma nuvem, então. Já dá para ver o arco-íris, né? Com certeza. É interessante perceber que, enquanto equipe que acompanha, né, que recebe você do diagnóstico ao tratamento e conclusão, como vocês crescem, né? A grande maioria dos pacientes, ela cresce muito, chega muito frágil, com medo do desconhecido, é um estigma. Mas conforme vai andando, né, seguindo o tratamento, como vocês vão se fortalecendo e se reconstruindo, né? É muito bom ver isso. Não só na nossa prática, mas assim, na fala de vocês. A gente percebe, como Simone falou, não tem vítima.
né? Tem pessoas que se apropriaram do que aconteceu, como você falou, Renata, às vezes acontece um câncer, às vezes acontece uma morte, às vezes acontecem inúmeras coisas que acontecem na nossa vida, são tantos desafios, né? E tudo depende da maneira que a gente se posiciona diante do que acontece. E vocês se posicionaram de uma forma que construíram muita coisa dentro de si. Então, assim, não só foi a doença em si, mas a forma que vocês olharam, a forma que vocês enfrentaram tudo isso. Eu acho que isso é uma coisa interessante que eu vejo muita gente, né, quando tem o diagnóstico se pergunta por que eu? Como se fosse algum castigo, né? Como se fosse alguma coisa assim. E não é isso. A vida traz, né, essas dificuldades, né? Cada um tem as suas e acho que o importante é você saber enfrentar e passar por isso, né? Mas existe esse estigma, né, do câncer de que, né, por que comigo? Né? E as pessoas têm essa ideia, na verdade não é isso, né? A vida traz o inesperado e as dificuldades de várias formas. E o câncer é uma delas. E agora a gente encerra esse primeiro episódio. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês e espero que a história das meninas de luta possa contribuir de forma positiva na vida de vocês.